Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Vamos saber a verdade sobre a morte de Odair Muniz? Alguém grita da janela. Vê se ela está acordada, amigo. Está a respirar. Está chamando a moça. 2 agentes de colete balístico andam em torno de um homem deitado no chão. Foi desnecessário. Mas veja se foi na perna mesmo. Não, parece que foi na barriga. Eu acho que não é na perna, amigo. Eu acho que é na barriga. Vão respondendo a quem das janelas assistiu ao confronto. Oh, Frei, veja se não é na barriga, amor. Eu acho que é na barriga. Veja se é na barriga. Conversam entre si, mas só se ouvem as comunicações rádio. Há um ano, Odair Muniz, um cidadão de origem cabo-verdiana de 43 anos e que vivia em Portugal desde os 18, foi morto com 2 tiros por um agente da PSP no bairro da Cova da Moura, na Amadora. O agente justificou o disparo com o suposto uso de uma faca por Odair Muniz. No entanto, a polícia judiciária concluiu que a vítima não tinha nenhuma faca consigo. Além disso, há fortes suspeitas de que a mesma tenha sido colocada propositadamente no local. O Ministério Público acusou o agente da prática do crime de homicídio e 2 outros agentes, embora noutro processo, por falsas declarações, quando garantiram à polícia judiciária que a arma branca estava debaixo do corpo da vítima. A morte de Odair esteve na origem de vários atos de revolta e distúrbios nos bairros do Zambojal e Cova da Moura, incluindo o desvio de 2 autocarros que foram incendiados na via pública, um deles com um motorista no seu interior. O público voltou ao local do crime e recriou numa página interativa, anos depois, o que será passado nessa madrugada de 21 de outubro de 2024, que pode ler e ver hoje em público.pt. Neste episódio, Joana Gurjão Henriques, jornalista do Público, tem acompanhado este caso, ajuda-nos a compreender os contornos deste julgamento que começa amanhã. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Joana Gurjão Henriques, bem-vindo a este P24. O Odair Muniz foi assassinado precisamente há um ano e o julgamento deste homicídio tem início amanhã no Tribunal de Sintra. O que é que sabemos ao certo sobre o que se passou nesta madrugada de 21 de outubro de 2024 no bairro da Cova da Moura? Olá, bom dia, Amílcar, obrigada pelo convite. Olha, sabemos algumas coisas e não sabemos outras. O que sabemos, e foi até, portanto, reportado pelo agente que disparou os tiros, é que foi ele próprio, agente Bruno Pinto, que disparou 2 tiros em direção ao Odair Muniz, e um deles foi fatal e, portanto, Odair Muniz acabaria por morrer no dia 21 de outubro de 2024, às 6h18 da manhã, no Hospital de São Francisco Xavier, que houve uma perseguição policial 2 minutos antes destes disparos, que começou numa avenida ali próxima do bairro da Cova da Moura. O Odair tinha saído da Cova da Moura para ir a casa buscar o café que ele tinha no bairro do Zambojal, que é ali colado, para ir buscar uma cachupa, e quando regressou cruzou-se com o carro da polícia e, segundo o despacho de acusação, é nesse momento que ele faz uma guinada, em vez de virar à esquerda, virar à direita. Há ali a percepção pela parte da polícia que ele comete uma infração, perseguem-no. Odair Muniz entra no bairro da Cova da Moura, embate num carro que estava à frente e sai do carro, os polícias logo atrás também. Há ali uma tentativa de, portanto, uma tentativa dos polícias maniatarem o Odair Muniz, que resiste. Portanto, ele ao longo de 1 minuto vai tentando resistir à detenção dos polícias. Há inclusivamente até uma cena em que se vê ele com os braços no ar. Há também uma cena que se vê o Odair a tentar dar um pontapé ao polícia, um dos polícias também a dar uma bastonada. Há aqui uma altercação física, a agarrarem-no, e depois houve-se 2 disparos, um deles é o disparo fatal que levaria à sua morte. Eu estou a dizer porque, ao contrário de muitas situações,
Este acontecimento foi captado por uma câmara de videovigilância que estava de frente para esta rua onde tudo aconteceu. E nessas câmaras de videovigilância conseguimos, embora estejam a alguma distância, a câmara faz automaticamente um zoom quando vê e quando detecta objetos, e que foi o que aconteceu, e portanto várias destas movimentações são comprovadas, são visíveis nessa sequência. O que também é visível nessa sequência é que em nenhum momento, como analisou a PJ depois de fazer uma análise detalhada às imagens através do Laboratório de Polícia Científica, é que em nenhum momento se vê o Odair Muniz com uma faca. E é aqui que, de facto... E é que está o problema, não é? E aproveitava para te perguntar o que é que está por esclarecer, porque a questão da faca que permitiria a legítima defesa é, neste momento, se calhar, o busilis da questão, uma grande dúvida deste processo. É o centro deste processo, vai ser o centro deste julgamento, vai ser o centro deste caso. No auto de notícia, o agente da PSP alegou que, por ter visto o Odair Muniz a fazer um gesto com a mão em direção a uma bolsa que ele carregava a tiracolo, agarrando aquilo que ele percepcionou como sendo uma faca, e que ele a teria tentado empunhar, e que foi por isso que ele disparou em direção ao corpo de Odair Muniz. Acontece que as imagens, estas, mostram que em nenhum momento Odair Muniz empunha uma faca, contradizendo o depoimento, e também mostram que em nenhum momento se vê qualquer objeto deste tipo, ou qualquer objeto sequer que Odair Muniz tenha deste tipo. Há um segundo elemento deste processo muito importante, que é um segundo registro, que é muito importante, que é feito por um morador nos minutos a seguir aos disparos. Eu volto a dizer que os disparos desde o início da perseguição, e é isso mesmo que mostra também um trabalho que nós publicamos a propósito desta efeméride e a propósito do começo do julgamento, é que desde o momento da perseguição até ao tiro fatal são 2 minutos. Estas imagens gravadas pelo morador, que a Polícia Judiciária conseguiu cruzar em termos de hora com as imagens de videovigilância, só mostram a existência de um punhal 27 minutos depois da morte portanto, dos tiros fatais a Odair Muniz. Portanto, o telemóvel filma, portanto, os agentes à volta do Odair Muniz, que está deitado no chão. Filma sempre do mesmo ponto, mas às vezes faz alguns desvios, mas cruzando essa fita do tempo deste vídeo amador, conseguimos perceber que 4 minutos antes destes 27 minutos não há nenhum objeto junto à roda do carro que se assemelhe a uma faca ou qualquer objeto. Há um intervalo de tempo entre os minuto 24 e o minuto 27 que nós não conseguimos ver o que é que se passa, mas conseguimos ver o polícia a colocar umas bolsas, que são as bolsas do Odair, junto a esta roda do carro, e aos 27 minutos conseguimos dizer com segurança que está lá uma faca, depois dele colocar estas bolsas, depois de ter andado a mexer nestas bolsas, depois de ele e outro colega terem andado durante vários minutos aqui em conversa, digamos assim, e um agente que não é o arguido ter estado a mexer nas bolsas durante 58 segundos pelo menos. Há aqui várias movimentações deles. Este colega do agente que é arguido não foi constituído arguido neste primeiro processo, ou seja, Bruno Pinto. Era isso que eu te ia perguntar, porque há mais de 2 agentes incriminados neste caso, mas no âmbito de um processo, a PJ concluiu que a vítima não tinha faca consigo. O Ministério Público chegou a dizer que havia indícios do que o auto de notícia não teria sido redigido pelos próprios polícias, não é? Explica-nos de onde é que surge esta acusação a estes 2 novos agentes incriminados no caso. Portanto, como eu estava a dizer, o único arguido no processo do julgamento que agora começa é Bruno Pinto, o autor dos disparos mortais em relação ao Odair Muniz. Ele ia com um colega
que é o Rui Machado, o agente Rui Machado, e esse colega, apesar de ter estado sempre com o Bruno Pinto e de, já depois de Odeir Muniz ter caído no chão, lhe ter dado uma bastonada, portanto, depois dos tiros, lhe ter dado uma bastonada, a procuradora nunca indiciou este agente por qualquer crime. No entanto, quando foi proferido o despacho de acusação, a procuradora decidiu extrair certidão, ou seja, abrir nova investigação para ir fazer, é como se fosse um zoom, no fundo, a outro episódio, que é, havia a desconfiança de que o auto de notícia não tinha sido escrito pelos próprios e tinha sido falsificado, porque a hora em que eles estavam a ser interrogados pela PJ foi a hora em que o auto de notícia deu entrada no sistema, portanto causou uma desconfiança. Nesse processo, a procuradora decidiu também investigar os testemunhos relativamente à existência do punhal, porque houve suspeitas de que o punhal pudesse ter sido plantado, e concluiu que este agente, colega do agente arguido, e outro que se deslocou ao local a seguir, mentiram sobre o facto de dizerem que viram um punhal debaixo do corpo de Odeir Muniz. E, portanto, foram acusados, noutro processo, de falsidade de testemunho. Há várias, como diz a procuradora, nem as imagens provam que havia qualquer punhal debaixo do corpo de Odeir, quando, no momento em que eles dizem que o viram. Portanto, e nós conseguimos ver isso também no nosso trabalho, que é, há um momento em que eles afastam o corpo de Odeir Muniz e se vê nitidamente que não está lá absolutamente nada. Tanto as imagens não mostram isso, como os testemunhos são contraditórios, e há quem diga, e quem taxativamente, que não havia de certeza absoluta punhal nenhum debaixo do corpo de Odeir Muniz, e portanto a procuradora achou que eles estavam a mentir. Aliás, num primeiro depoimento, nenhum destes agentes fala de um punhal debaixo do corpo de Odeir, razão que leva a pressupor que houve aqui uma orquestração de teoria. E, portanto, estes dois agentes agora são arguidos noutro caso, ainda podem requerer a abertura de instrução. O juiz de instrução ainda pode decidir que não tem matéria de facto para avançar pelo julgamento. A verdade é que eles agora vão numa situação frágil a testemunhar no processo principal sobre a morte de Odeir Muniz. Porque uma vez que são acusados de falsidade de testemunha, aquilo que vão dizer em tribunal, mesmo os processos sendo diferentes, é impossível fazer tábua rasa desta informação. E vai ser interessante perceber como é que a juíza que preside o coletivo e o próprio coletivo e o próprio Ministério Público acompanham o julgamento, vão gerir esta informação. Acho que vai ser um julgamento interessante por isso. Joana, para acabar, a morte de Odeir Muniz motivou vários protestos, alguns violentos. Tens escrito bastante sobre a polícia de proximidade, a cooperação entre as comunidades e a polícia. Parece existir uma crónica e permanente relação de desconfiança entre os agentes e os habitantes deste bairro. Isto é uma inevitabilidade? Existem bons exemplos de que é possível uma coexistência pacífica entre policiamento e habitação nestes bairros mais difíceis? Eu acho que há aqui vários fatores, e a verdade é que, independentemente de se vir, portanto, a concluir no julgamento que o polícia de facto deve ser condenado por homicídio, ou por outro lado absolvido porque agiu em legítima defesa, independentemente das conclusões, há aqui um fator importante que é verdade que existem muitos relatos de cidadãos destes bairros sobre a forma como a polícia entra e como, segundo a sua perspectiva, trata estes territórios como um território, como zonas de exceção, onde suspende vários princípios, nomeadamente do Estado de Direito, e, portanto, praticando abusos. Há também, do outro lado, a polícia, frequentemente relatos de que são recebidos com agressividade e não conseguem fazer o seu trabalho se não entrarem de forma musculada.
há um divórcio óbvio e com uma tensão latente. E, portanto, cabe, neste caso, ao Estado, parece-me a mim, encontrar formas de aproximação, porque, pelas razões óbvias, não é? Por mais trabalho que façam as associações dentro destes territórios, que são muitas e têm um trabalho importantíssimo, como o Moinho da Juventude, no Zambojal, onde Odair morava, a Associação de Moradores e a Associação de várias associações que lá estão presentes, mas ao Estado compete encontrar políticas que possam aproximar estas duas comunidades que são polícia e comunidades destes bairros que estão de costas voltadas. E há projetos como a Polícia de Proximidade que funcionaram muito bem durante vários anos. Há relatos da Cova da Moura, da Associação de Moinho da Juventude, de inclusivamente haver de mediação com a PSP, de inclusivamente haver jogos de futebol, almoços, convívios entre polícias e moradores, que facilitava toda uma comunicação e toda uma relação, mesmo até o próprio trabalho da polícia dentro do bairro, quando tinha que intervir por outras razões. E, portanto, há polícias dispostos a fazer esse trabalho. Não havendo projetos, é difícil, cada um isoladamente, que tenha uma ideia sobre determinada, como é que a polícia se deve comportar, exercer sozinho essa sua visão, não é? De maneira que é um pouco incompreensível como é que não houve uma aposta nesta vertente. E deixo aqui um comentário também, numa altura em que o Ministério da Administração Interna, que é responsável pela PSP, é liderado pela ex-provedora de Justiça, que tantas vezes se criticou excessos das próprias forças policiais e que defende que a violência policial não é um problema, que são casos esporádicos, mas como provedora de justiça e como alguém que está à frente do Ministério, não podemos só tratar dos casos frequentes. Portanto, acho que poderia ser uma ótima oportunidade para se voltar a implementar estes projetos. Joana, obrigado por nos teres ajudado a perceber melhor este caso que agora vai ao julgamento. Termino com esta sugestão: descubra as notícias que os números escondem e conheça os trabalhos de jornalismo de dados e interativos do público, como, por exemplo, 7 mapas para analisar os resultados destas autárquicas ou quanto custa a água no seu município. Todos estes dados e estas páginas estão reunidos em público.pt/dados. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.